Segundo ano, a aula desta semana é sobre a estrutura reprodutora, características das angiospermas, que nada mais é do que as flores. As flores, bem dizer, é uma estratégia que essas plantas adquiriram para juntar o gameta masculino com o gameta feminino. E depois dessa fecundação, a flor passa a formar, então, um fruto. Dentro desse fruto vai ter a semente que contém o embriãozinho. Depois desse embrião, ele germina e dá uma origem a uma nova plantinha, né? Então, essa estrutura que essas plantas adquiriram foi basicamente um dos fatores que contribuíram para o sucesso adaptativo dessas plantas em todas as partes do mundo. Lembrando também que a flor, ela é equivalente aos estróbilos que nós vimos nas gimnospermas. Só que nessa aula de hoje a gente vai ver também que a flor ela é uma estrutura muito mais elaborada e muito mais complexa quando comparado aos estróbilos das gimnospermas. Então vamos lá para a nossa aula. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Hoje a aula vai ser bem curtinha, conforme a gente já tinha combinado, né? Muito bem. Angiospermas, então, a flor, que é a estrutura reprodutiva. Esse é o slide que eu vou pedir para vocês desenhar, segundo ano. Ele está no livro didático, na página 76, o livro didático que vocês receberam da escola, tá? Vai ter essa estrutura e, basicamente, eu quero que vocês se atentem a 4 estruturas que são bastante importantes. Verifica. De um lado, nós temos uma estrutura chamada estame. Olhem aí, estame. O estame é o órgão masculino da planta. O estame, ele é formado por esse filete, e na ponta desse filete tem a antera. Segundo ano, é dentro da antera que vai estar o grão de pólen. Tudo bem? O grão de pólen é equivalente, o grão de pólen nada mais é do que o gameta masculino da planta. A outra estrutura muito importante é o pistilo. O pistilo é o órgão feminino. Localizem aí na imagem. O pistilo é o órgão feminino da planta. O pistilo ele é formado por uma abertura chamado estigma, estão vendo? Um prolongamento chamado estilete e uma estrutura abaulada que é o ovário. Ali dentro do ovário vai estar o ovócito. Vai estar a estrutura, vai estar o gameta feminino. Então, qual que é a estratégia dessas lindas, né, e lindas estruturas reprodutivas? Fazer com que o grão de pólen, o gameta masculino, se junte ao gameta feminino que está lá dentro do ovário. Tá? Essa estrutura, ela pode ser de cruzada, né, de uma planta com a outra, pode ser entre ela mesmo, isso vai depender muito da espécie do vegetal. Mas, basicamente, eu quero que vocês prestem muita atenção nessas duas estruturas. O estame, que é o gameta masculino, formado pelo filete e antera. Dentro da antera tem o grão de pólen. E o pistilo, que é o órgão feminino. Então, o pistilo vai ser formado pela abertura, que é o estigma, o prolongamento, estilete, e a estrutura abaulada, o ovário. Dentro do ovário vai estar o gameta feminino. O gameta feminino não sai dali de dentro, tá? É diferente do grão de pólen, que pode ser passado, né, de um lugar para o outro. Além dessas duas estruturas, nós temos as pétalas, muito característica das flores, as pétalas ali em cima, observem. Abaixo, nós temos uma outra estrutura verde chamada de sépala, tá? Então, olha só, o que é a sépala? Sabe, vocês já viram um botãozinho de uma flor? Um botão de rosa, por exemplo, que acho que é o mais clássico, né? O botãozinho de rosa, que ele é todo fechado, né? Ali dentro daquele botãozinho é que vai estar a flor. Mas ele não, o botãozinho não se abriu ainda. Então, essa estrutura externa do botão é a sépala. A sépala se rompe. Quando a sépala verde se rompe, começa a aparecer, então, as pétalas ali dentro.
e depois essa flor se desabrocha, né, abre toda ali, e aí a sépala, que protegia o botãozinho, ela fica só nessa parte inferior, tá? Quase não sendo muito observada. Lembrando que a sépala sempre vai ter essa coloração verde. Já as pétalas pode variar de uma flor para outra, tá bom? Toda essa estrutura, estame, pistilo, pétala, sépala, ela vai estar ancorada, né, num pendúnculo. E esse pendúnculo, ele tem essa porção dilatada chamada receptáculo, tá? Então, sempre a flor vai estar num pendúnculo, né, num pendúnculo, e tem esse receptor chamado de receptáculo. O conjunto desses estames é chamado de androceu. Androceu é equivalente também à porção masculina da planta, androceu. E o conjunto de pistilos dá a origem, então, ao gineceu. Gineceu equivale à estrutura feminina. Androceu, conjunto de estames. Gineceu, conjunto de pistilo. Bem? Então, essa daqui é a flor de lírio, que ela é muito didática para ver o grão de pólen, para ver o pistilo, para ver o estame, porque a flor de lírio, ela é muito grande, a estrutura masculina e feminina é muito grande. Então, depois que vocês desenharem esse slide aqui, tudo bem, que está na página 76, eu quero que você desenhe esse slide no caderno, eu quero que vocês encontrem na casa de vocês, em algum lugar, uma flor e reconheça para mim o estame e o pistilo. Tira uma foto, tenta colocar, sei lá, uma caneta, um palitinho, alguma coisa, aonde está o estame, aonde está o pistilo. Tira a foto, manda a foto para o professor, que essa foto vale 2. Ok? Esse é o desafio dessa semana, fazer o slide e encontrar na sua casa uma flor e detectar nela qual é a região do estame, que ele tem o grão de pólen, e o pistilo, tá? Então, aqui tem uma estrutura, uma foto que vai explicar melhor para vocês o que tem dentro da antera, tá? E o que tem dentro do ovário. Então, vamos ver primeiro essa parte ali da antera, tá? Antera aqui em corte, olha só, tá vendo? Antera cortado. Dentro da antera vão estar os sacos polínicos, e nesses sacos polínicos vai estar a célula que vai se dividir e vai dar origem ao grão de pólen. Tudo bem? Então, quando o grão de pólen já está madurinho, né? Pronto para fecundar já um ovócito, essa antera, ela se abre de alguma maneira e vai liberando o grão de pólen, tá? Agora aqui, na parte feminina, né? Então, tem aqui o pistilo, estigma, estilete, aqui tá o ovário, dentro lá do ovário vai estar o óvulo. E aqui, o óvulo, ele recebe, então, o grão de pólen e acontece a fecundação. E com relação às estratégias, pessoal, as plantas angiospermas, ela tem diversas estratégias muito interessantes. A clássica, né, é o grão de pólen, que é ali o caso da abelhinha, que vocês estão vendo, tá? Que ela pega, né, ela vai pegar um néctar ali, né, pega o pólen, para formar ali depois o mel dela, e ela, automaticamente, ela carrega o grão de pólen de uma flor para outra, para daí o grão de pólen de uma planta cair, então, dentro lá do estigma, ali do pistilo, para fecundar. Tá? Ou então a gente tem o caso ali dos beija-flores, principalmente aquelas flores que são mais alongadas, né? Que daí o beija-flor, ele vai sugar o néctar da planta. Então, as plantas, elas possuem essa estratégia de atrair pássaros, atrair insetos, para poder fazer a fecundação para ela. No caso ali do maracujá, né, tem um odor bastante característico, um cheiro, que é justamente para atrair alguns tipos de insetos, em especial, né, mais ali alguns besouros. Né? O mesmo acontece também com a dama da noite, que faz uma estratégia, né, reprodutiva bem diferente das comuns, que a flor só se abre à noite. Ali embaixo nós temos uma flor, aqui embaixo, né, essa vermelhinha, nós temos a flor de... Ai, como que é o nome mesmo?
flamboyant. Né? O flamboyant tinha, pelo menos muito aqui em São Gabriel, era a planta, era a árvore que tinha nos nossos canteiros na avenida antigamente, né? E foram cortadas porque elas ficaram muito velhas e foi feito, né, plantado um novo tipo de planta. Mas eu quero que vocês observem aqui no flamboyant que ela tem uma estratégia muito legal. Pessoal, tá vendo que das pétalas dessa flor, uma é diferente das outras, estão vendo? O dia que vocês tiverem a oportunidade de ver uma flor no flamboyant, eu quero que vocês destaquem, tire essa pétala diferente. Ela tem um pequeno canudinho, que aí, por ela ser diferente, ela atrai o inseto, né? E aí o inseto, ele entra por esse canudinho, por esse caninho, e vai diretamente lá no ovário. Levar o grão de pólen diretamente lá no ovário, sem passar ali pelaquela estrutura do pistilo. É uma coisa magnífica a natureza, né? A forma como essas plantas adquiriram estratégias para reprodução é uma coisa incrível, né? Eu falo que o engenheiro de plantão, quando ele foi, né, fabricar tudo isso aqui, ele pensou muito bem nessas estratégias. E ali depois eu tenho aqueles dois exemplos de que são espalhadas, as sementes elas são espalhadas pelo vento, né? Que é o caso dessa plantinha aqui, tá? Sementes aladas que a gente chama, né? Então, essas aqui, elas não dependem de inseto para fazer a fecundação, e sim do vento, tudo bem? O caso do milho, como a gente mora numa cidade bastante agrícola, é bastante interessante vocês saberem disso, né? Então, tem ali 2 pezinhos de milho. Pessoal, o milho, ele faz a estratégia da seguinte maneira. Aquela parte de cima ali, que vocês estão vendo, aqui, essa parte de cima, é onde tem os grãos de pólen. Aqui está a estrutura masculina da planta. Agora, o que a gente conhece como a espiga de milho nada mais é do que a estrutura feminina. E olha só, segundo ano, estão preparados para a notícia? Pasmem, segure o queixo aí. Cada um desse cabelinho do milho é um pistilo. Como assim, professor? Sim, é um pistilo. E para poder fazer a fecundação, cada um desse cabelinho equivale à fecundação de 1 grão de milho. Por isso que eu coloquei aqui a foto da espiga de milho, né? Então, cada grãozinho de milho desse tem o seu próprio pistilo. Inacreditável isso, não é mesmo? Então, olha só, se a gente tivesse, vamos supor assim, né, se a gente inventasse aí uma loucura de exterminar do planeta todos os insetos, né, por conta dessa questão da lavoura, de acabar, né, com as pragas, mas acabar com todos os tipos de inseto. Não seria bom. Porque a lavoura, ela precisa ter os insetos para poder fazer essa fecundação. E sempre a fecundação é cruzada, né? Um pezinho, a parte do androceu, ali a parte masculina, de um pé de milho fecunda a espiga do outro. Tá? E aí tem que ter a fecundação, né? Para ter um sucesso na lavoura, né, o ideal é que todos os grãozinhos sejam fecundados, porque se não fecundar, o grãozinho não se desenvolve. Ok, pessoal? Então fica aí uma estrutura muito legal, muito bacana, né? Outra coisa que muita gente acaba achando interessante, né, são as suculentas, que está na moda do momento, né? A suculenta, pessoal, aquela parte bonita que a gente vê, aquilo não é a flor, aquilo é a folha da suculenta. Ela é uma angiosperma, professor? Ela é uma angiosperma, ela produz flor. Mas a flor é uma coisinha tão pequenininha, tão minúscula, diante, né, daquelas folhas, assim, que todo mundo acha que aquilo é a flor. Não, aquilo é a folha que está suculenta. Tudo bem? Armazena água. E normalmente essas suculentas, ela tem um galinho, um pendúnculo, e aí tem uma florzinha bem sem gracinha ali, né? Mas é uma estratégia reprodutiva dela, tá? E aí, para terminar, as inflorescências, que nada mais é do que ramos que possuem flores. Por exemplo, isso daqui é uma inflorescência, isso daqui é uma inflorescência. A gente tem cachos. Esses cachos que estão aí, muito comum aqui na região de São Gabriel do Oeste. Os cachos. Acho impossível alguém nunca ter visto um cacho de flor. Então, dentro desse cacho, eu tenho, cada um daquela é uma estrutura, é uma flor. E aí eu tenho a espiga, eu tenho
Cada uma dessas estruturas, esse daqui, por exemplo, né, do copo de leite, aqui o que vai ser a flor? Eu já tinha explicado isso para vocês, né? Do antúrio, o antúrio se encaixa aqui também. O antúrio, quando é branco ou vermelho, aquilo lá é a flor, a folha modificada, né? A flor nada mais é do que essa estrutura central aqui, ó, esse eixo carnudo, tá? E a flor é bem estranha, né? A flor dele é bem estranha, bem sem graça também. Essa plantinha aqui embaixo também, ela é muito comum aqui na região de São Gabriel do Oeste, tem bastante dessas plantinhas, né? A umbela, que pode ser simples ou também composta, né? É muito comum. E é isso aí, pessoal. Olha só, a nossa aula de flor, como eu falei, ela é mais... apresentação. A aula de flor, ela é mais simples, mais curtinha, e eu vou querer que vocês façam o slide e procurem aí, se divirtam com encontrar uma flor, nem que você tenha que estraçalhar ela, só não estraçalhe a flor da orquídea da mãe de vocês, porque senão vai sobrar ainda para o professor ainda, vai vir denúncia lá na escola falando que o professor falou que era para acabar, estraçalhar com a flor da orquídea. Não, pelo amor de Deus, escolha uma outra aí, vocês têm muita variedade, tá? Se você pega uma inflorescência, como no caso dessa daqui ou dessa daqui, vão ter várias flores, né, no ramo. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que destacar uma daquela flor que está no cacho e analisar ela ali, tudo bem? Pessoal, um bom divertimento nessa aula de flores e eu espero vocês na semana que vem com a aula de fruto. Vai ser bastante divertida também.